Olá, eu sou a professora Mônica, professora de matemática da Escola Estadual Antônia Guedes Martins. E na aula de hoje nós vamos falar um pouco a respeito da análise combinatória. Nós iremos discutir um pouco a respeito do que é fatorial de um número, certo? E vamos falar também a respeito do princípio multiplicativo, que são muito importantes na análise combinatória. Inicialmente, vamos ver o que é ou do que se trata a análise combinatória, certo? A análise combinatória é uma parte da matemática que estuda os agrupamentos de elementos sem precisar de enumerá-los, certo? E a análise combinatória, a sua origem, certo? A origem desse assunto, ela está ligada ao estudo dos jogos de azar, tais como lançamentos de dados, jogos de cartas e etc. Certo? Nós utilizamos muito a análise combinatória para fazer a contagem de elementos aleatórios e não aleatórios. Antes de iniciarmos o conteúdo em si, certo? Sobre análise combinatória, é importante que vocês conheçam o fatorial, certo? O fatorial, ele nada mais é do que uma operação, certo? Uma operação como uma multiplicação, uma divisão, certo? Como uma soma. Ele é uma operação que é feita em cima de um número, certo? Por definição, se nós temos um número n, e esse número tem que ser um número inteiro, certo? Ele tem que ser um número inteiro e um número inteiro positivo, certo? Se eu quero saber o n fatorial, essa exclamaçãozinha, a gente vai ler ela como fatorial, certo? Ela, no caso, se eu tiver n fatorial, vai ser o número n multiplicado pelo seu antecessor, que é n menos 1, multiplicado pelo antecessor do antecessor, que é n menos 2, até chegar ao 1, certo? Então, nós temos até alguns exemplos. Se eu tenho 3 fatorial, o resultado vai ser 3 vezes 2 vezes 1, que dá igual a 6. Se eu tenho 4 fatorial, vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Se eu tenho 5 fatorial, é o mesmo processo que ao fazer as multiplicações nós chegamos em 120, certo? Então, esse é o conceito de fatorial, certo? E, por conversão, tem alguns números que são padrões. Por exemplo, se eu tenho 0 fatorial, 0 fatorial sempre vai ser igual a 1. E 1 fatorial também é igual a 1, certo? São conversões utilizadas e podem aparecer momentos que vai aparecer 0 fatorial e aí eu tenho que saber que o fatorial de 0 é 1. Na solução de muitos problemas de análise combinatória, vamos se deparar com um fatorial, certo? E nós precisamos saber solucionar questões que envolvem fatorial de modo simples, sem a necessidade de fazer várias operações. Nós temos um exemplo aí de como simplificar expressões envolvendo fatorial. Por exemplo, eu tenho 100 fatorial. O 100 fatorial, ele pode ser escrito da forma 100 vezes 99 vezes 98 fatorial. Porque 98 fatorial não é a continuação? 98 vezes 97 vezes 96 e assim por diante. Então, eu posso escrever desse modo. E o que nós iremos simplificar é o que está logo abaixo, que é o 100 fatorial dividido para 98 fatorial. Não é necessário eu fazer toda a fatoração do 100 fatorial, colocar todos os termozinhos, nem de 98 fatorial. Basta eu reescrever o 100 simplificado, indo até o 98, certo? E aí fazer o corte, né? Porque 98 fatorial dividido para 98 fatorial dá 1. Ou seja, é como se eu eliminasse esse termo. Daí fica somente o 100 vezes 99. E quando eu faço 100 vezes 99, vai dar 9.900, certo? Então, é só para mostrar que não há necessidade de fazer toda a operação. Eu posso eliminar termos que se repetem em cima e embaixo, já que eu estou trabalhando apenas com multiplicação e divisão. Bem, vamos iniciar o princípio fundamental da contagem, certo?
ele é fundamental, como o nome já diz, para que nós possamos entender problemas combinatórios, certo? Eu vou começar, para explicar ele, eu vou começar por um exemplo. Nós temos no exemplo que uma moça, ela possui 5 camisas e 4 saias. Aí a pergunta é, de quantas maneiras ela pode se vestir? De modos diferentes, certo? Aí nós podemos observar, olha, que para cada saia, ela pode escolher 5 camisas, certo? Ou eu posso analisar que para cada camisa, ela pode escolher 4 saias, certo? E como são 5 camisas, certo? E 4 saias para cada camisa, para mim saber todos os casos, basta fazer a multiplicação de 5 vezes 4, que vai dar 20, certo? Fazendo isso, eu estou pegando todas as combinações possíveis dela estar vestindo uma camisa e uma saia, certo? Ele é bem simples, porque assim, eu não vou precisar imaginar todos os casos. Basta eu observar que para cada camisa eu vou ter 4 saias, como são 5 camisas, vai ser 5 vezes 4, certo? Aqui nós temos outro exemplo envolvendo números, certo? A questão ela fala o seguinte, quantos números de 3 algarismos, ou seja, ele possui 3 dígitos, podemos formar com os algarismos significativos de 1 a 9, certo? Aí observem, são 3 dígitos, certo? Para o primeiro, eu posso colocar 9 números diferentes. Então, nós podemos, para a primeira opção, para o primeiro dígito, o das centenas, nós temos 9 possíveis respostas, certo? Para o segundo, que é o das dezenas, eu também tenho 9, porque não tem nenhuma restrição com relação à repetição de números. Então, o número que está aqui, eu posso colocar aqui. Então, na casa das dezenas, eu também tenho 9 opções de números. E por último, as unidades, que também é 9. Logo, pelo princípio multiplicativo, basta fazer a multiplicação. 9 vezes 9 vezes 9, que vai dar igual a 729. E se fossem números distintos, certo? Essa palavrinha distintos, vocês vão começar a se adaptar a ela, certo? Ela fala apenas que os números, os dígitos, têm que ser diferentes. Ou seja, não posso ter repetição de um dígito em nenhuma das casas, da centena, das dezenas ou das unidades, certo? Então vamos lá. Eu tenho os 3 dígitos, certo? Para os das centenas, eu tenho 9 opções, certo? Para os das dezenas, eu não posso colocar quem está nas dezenas, na centena. Logo, sobram 8, certo? E por fim, as unidades, que eu não posso usar quem está nas centenas nem nas dezenas. Logo, sobram 7, certo? E daí, é só a gente aplicar o princípio multiplicativo e chegar na solução, certo? Bem, essa daqui foi a nossa aula, tá bem? Espero que vocês estudem, olhem o material do livro, tá bem? O que está lá no livro de vocês. Assistam com calma a aula. Se puderem repetir o estudo, repitam, fazendo anotações, para que fique bem fixado, tá bem? E tenham uns bons estudos, né? Até a próxima aula. Tchau!